Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, atenção a essa notícia exclusiva aqui do canal Flamília da Nação. Flamengo tem interesse, demonstra interesse em 4 jogadores do Nova Iguaçu, podendo pintar até um 5º jogador que nós vamos tratar aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Jogadores que se destacam no Campeonato Carioca, olha, jogadores de muita qualidade técnica individual. Um deles, inclusive, eu conheço há muitos anos. E eu vou trazer para vocês aqui desde a época do Olaria. Jogou muitos anos no Olaria, um clube que eu tenho uma afinidade grande, que eu tenho um carinho enorme e acompanho há muito tempo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Peço a vocês para que deixem o like. Dá essa moral, galera. Mete o dedo no like agora aí para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Agora, rapidinho, like é de graça. E cliquem no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta. O drone do Flamília tá aí, ó, percorrendo os cantos do Rio de Janeiro para trazer informações do Flamengo para vocês. O drone hoje apurou essa informação de Flamengo e interesse nos 4 jogadores do Nova Iguaçu que nós vamos destrinchar aqui para vocês agora. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, este vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a maior casa de apostas do país e está trazendo uma promoção sensacional. Você que fizer o cadastro agora, clicando no link que está na descrição, colocar o código FLAMILHA, você vai ganhar na hora R$20 em apostas grátis. Gente, ninguém faz isso. Geralmente, os benefícios se dão a partir do primeiro depósito. Nesse caso, é free. Você não vai precisar depositar nesse momento. Você precisa apenas fazer o cadastro colocando o código FLAMILHA como está aqui. Ah, Fábio, eu nunca fiz aposta esportiva, queria experimentar. Pô, agora é a hora. Você não vai pagar nada, vai fazer lá, pegar esses R$20 que eles vão dar de crédito para você poder fazer experimentar. Aposta no Mengão hoje no vôlei. Enfim, tem vários jogos, o Orgulho da Nação. O Flamengo vai ficar sem jogar alguns dias, mas Flamengo de basquete também nunca decepciona, invencibilidade aí de vários jogos. Então, é certo você poder conseguir uma boa performance. Então, Betano é a maior do país. Corre lá e garanta o seu bônus de R$20. Galera, a gente vai trazer agora uma informação importante, exclusiva, aqui do canal Flamília da Nação. Hoje foi um dia de muita diversão. Eu confesso a vocês que foi divertidíssimo. Inclusive, quem não nos acompanha no nosso Instagram, vai lá que você vai morrer de rir. Vários vídeos cômicos ironizando a derrota do Vasco, a eliminação do Vasco, que parece que amarelou, rapaz. Não queria enfrentar o Flamengo na final, se borrou todo, porque seria mais uma vez vice, e preferiu perder nas semis logo, né? E aí você vê o Eric Johnson chegando e lá numa live durante o jogo, a transmissão do jogo do Vasco, em que ele faz com o Edmundo e mais alguns outros influenciadores, ele diz, cara, eu tô dando graças a Deus, cara, que o Vasco não foi pra final contra o Flamengo. Eu tenho muitos amigos flamenguistas e seria uma vergonha enfrentar com esse time que o Vasco tá jogando, dessa maneira que o Vasco tá jogando um Flamengo. Seríamos atropelados e, cara, o Edmundo desesperado, o Eric Johnson desesperado. Depois veio o Fábio Azevedo, que inclusive assistiu o jogo do meu lado. Flamengo e Fluminense, ele estava fazendo a transmissão, e ele faz transmissões também de jogos que não são do Vasco. E eu sentei na bancada ao lado dele, ali na tribuna de imprensa. Cara, impressionante como torce contra o Flamengo. Ele torcendo de forma velada, descarada para o Fluminense e reclamando de arbitragem, como se houvesse algum erro para o Fluminense, né? O erro foi o contrário, o Flamengo foi operado no último sábado. E também uns memes dele, ele reclamando, dizendo time sem vergonha. Foi muito divertido. Por outro lado,
o Flamengo precisa jogar bola, porque o time do Nova Iguaçu é um bom time. Confesso que me surpreendeu, não esperava que o Vasco fosse dar essa bobeira, esperava um jogo duro, um confronto duro contra o Nova Iguaçu, mas acho que o Nova Iguaçu achava que o Nova Iguaçu tinha perdido a oportunidade de matar no primeiro confronto, porque a superioridade no primeiro confronto foi um absurdo. O Nova Iguaçu amassou o Vasco no primeiro jogo, e geralmente quando isso acontece, time pequeno contra time grande, o time pequeno não mata, ele acaba morrendo no final. Cara, o Nova Iguaçu jogou melhor que o Vasco de novo, Maracanã com 60 mil. Os caras não sentiram. E aí, o resultado foi merecidíssimo, o Nova Iguaçu passando para a final, se habilitando para poder jogar contra o Flamengo. Só que tem um detalhe. A gente apurou agora há pouco de que o Flamengo tem interesse em alguns jogadores do Nova Iguaçu que se destacaram nessa competição. E a gente vai trazer para vocês agora detalhes desses jogadores que o Flamengo tem interesse. Um deles é o artilheiro do campeonato, o Carlinhos, que está sendo amplamente noticiado, todo mundo, o interesse do Flamengo. É muito fácil destacar o interesse de um jogador que vem fazendo muitos gols, um jogador que vem se destacando no Nova Iguaçu, artilheiro da competição, enfim. O Carlinhos é um deles, fato. A gente não vai nem entrar muito no mérito aqui do Carlinhos, porque todo mundo já sabe. Mas nós vamos trazer um outro jogador que o Flamengo... muita gente reclama, olha, o Flamengo precisa contratar goleiro. O Flamengo tem ali o Rossi, que é titular absoluto. O segundo goleiro, você já fica ali na dúvida, né, cara? Enfim. E aí, o goleiro do Nova Iguaçu vem agarrando muito, se destacando demais, um dos melhores goleiros do Campeonato Carioca, que é o Fabrício. E olha, um detalhe, o Fabrício ontem, ele foi embora de metrô, cara. Olha que coisa legal, rapaz. Ele foi reconhecido no metrô, depois de uma bela atuação, foi no metrô e tal, com a galera, deu entrevista lá. Entrevista não, né? Tem alguns vídeos aí publicados na internet, ele falando que é normal, que ele vai para o treino de carona, a maioria dos jogadores pegam um ônibus para ir para o treino, e acabou o jogo, ele estava ali, pegando o metrô para poder ir para casa. E o goleiro Fabrício interessa ao Flamengo, é um goleiro que o Flamengo encara como uma oportunidade de mercado para poder ter no elenco um jogador barato. E, claro, quem não quer jogar no Flamengo? O goleiro Fabrício tem contrato com o Nova Iguaçu até 31/8, ou seja, o contrato dele é um pouquinho mais longo para poder jogar também a Série D. Nova Iguaçu que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. Outro jogador, já citei dois, o goleiro Fabrício, o atacante Carlinhos, que se destaca. E aí, rapaz, eu vou trazer um outro jogador que tem enchido os olhos nesse campeonato. E eu vou dizer para vocês, hein? Muita gente diz que esse jogador... o Flamengo não teria como contratar, ele pertence a um rival e tal. E nós vamos trazer uma informação para vocês importantíssima, porque o Flamengo tem muito interesse no jogador Iago. Para mim, um dos melhores jogadores do Campeonato Carioca. O melhor jogador do confronto Vasco da Gama e Nova Iguaçu foi justamente o Iago. O Iago pertence ao Fluminense. O Fluminense, inclusive, Fernando Diniz, caso queira, pode chamar o jogador e ele deixar o Nova Iguaçu a qualquer momento. No entanto, ele tem contrato com a equipe do Nova Iguaçu até o fim do Brasileiro da Série D, que é o final do mês de setembro. Ou seja, ele foi emprestado para poder jogar o Carioca e a Série D do campeonato. E o Fluminense pode solicitar o retorno do jogador. Você vai dizer, pô, Fábio, o Fluminense não vai vender para o Flamengo. Peraí, rapaz. Tem um detalhe que eu vou dizer para vocês que facilitaria tudo. O jogador Iago, ele tem contrato com o Fluminense somente até dezembro deste ano. Agora, no mês de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o Flamengo trabalha com o seu empresário para poder contratar o jogador e, nesse caso, assinar um pré-contrato com o jogador já no meio do ano, ou seja, daqui a uns 3 ou 4 meses. Jogador Iago, o Flamengo não precisaria negociar em nada com o Fluminense para poder assinar um pré-contrato com o jogador. O Iago, o jogador, é filho do Iranildo. Iranildo era chamado de Chuchu, né, pelo Joel Santana.
o Joel Santana, que foi técnico do Flamengo. O Iranildo tem algumas entrevistas, algumas passagens bem interessantes, cara, que ele dizia que o Romário, né, quando foi jogador do Flamengo, o Iranildo jogava, né, pelo Flamengo na época do Romário. E aí o pai do Iranildo bateu no carro do Romário, rapaz. Meu Deus do céu, o Romário tinha acabado de comprar um carro novinho e tudo. E aí o Romário falou assim, cara, você vai pagar com assistências para mim, mete a bola em mim que tá pago o conserto. Então, assim, são várias passagens bem interessantes do Iranildo, né, que é o pai do Iago, e o jogador, um jogador, cara, um baita de um jogador, 22 anos, hein? Muita qualidade técnica esse menino, tá se destacando muito, um meia clássico, um meia armador, e que eu acho que seria uma boa contratação do Flamengo. Eu sei que muita gente vai dizer assim, pô, jogadores do Nova Iguaçu e tal. Cara, são apostas. Eu sempre digo para vocês que se o dirigente fosse eu ia contratar jogadores numa ponta para serem titulares absolutos e outros que são apostas. Você contrata um jogador desse, um jogador estoura, olha só, que você tem um pote de ouro nas mãos, né? E o Flamengo tem interesse em mais 2 jogadores do Nova Iguaçu. Na verdade, são 4. E um quinto pode entrar no negócio por conta do Flamengo ter os 2 laterais esquerdos servindo às seleções. O Flamengo olha com a necessidade de ter um terceiro lateral esquerdo para acrescentar no elenco. E gosta muito desse jogador que hoje, e realmente, cara, eu tenho acompanhado um jogador extremamente habilidoso, que é o Maicon, um jogador que tem feito uma diferença grande também tem contrato com o Nova Iguaçu até setembro deste ano, justamente para poder jogar a Série D, para vocês verem como é que o Nova Iguaçu é um clube assim, muito bem estruturado, né, cara? A maioria dos reforços que o Nova Iguaçu contratou são contratos para poder jogar a Série D, cara. Não é para poder desfazer o time de imediato, para jogar a Série D. Então, 2 oportunidades no mercado que o Flamengo entende: a lateral esquerda, que é um bom jogador, que é o Michael Esquerdinha, né? Que é o apelido dele, e o atacante Xandinho. Esse jogador eu conheço há algum tempo. Cara, ele sempre foi destaque no Olaria, em clubes de menor expressão. Ele tem 26 anos, ele não é tão jovem assim. É jovem, claro, mas não é como os outros de 20, 21, 22 anos. E, cara, o Xandinho, ele justamente joga num setor que é carente no Flamengo, que é a ponta direita, atacante pelo lado direito. Você vê que a maioria das construções ofensivas da equipe do Nova Iguaçu são justamente por aquele lado com o Xandinho. Muita velocidade, habilidade, parte para cima. E o Tite, técnico do Flamengo, está gostando da participação do Xandinho no Campeonato Carioca. E esse jogador poderá pintar no Flamengo para poder reforçar a equipe. Claro que numa situação de experiência, né? Ficar no Flamengo para poder ver se dá certo ou não. Agora, eu acho super válido. Tanto o Michael, quanto o Xandinho, quanto o Carlinhos, que é um jogador que hoje é muito valorizado, esse já é mais caro. O Iago seria uma baita de uma contratação. O Iago, como eu falo, né, cara, um jogador totalmente diferenciado, muita qualidade técnica, para mim um dos melhores jogadores do Campeonato Carioca, e também o goleiro Fabrício, que vem sendo também um dos destaques do Campeonato Carioca. Olha aí, hein? 4 a 5 jogadores do Nova Iguaçu podendo pintar no Mengão. Nova Iguaçu, que é um adversário que, olha, encardido, hein? Vem aí um confronto contra esse Nova Iguaçu, que está fazendo bonito no Campeonato Carioca, vem ganhando todo mundo, só perdeu uma partida para o Fluminense. E vamos ver. Acredito que o Flamengo vai ganhar sem sustos, sem problemas, mas tem que demonstrar essa superioridade dentro de campo. Queria saber de você, se você acha que desses 5 jogadores, algum deles você gostaria de ver vestindo a camisa do Flamengo. Claro que para compor elenco, mas se seriam boas contratações. Comente, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.